Olá, Ana Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Leopoldina. Boa noite, Elaine Oliveira. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Estou. Boa noite, Carmen Inês. Boa noite, Marina Pereira. Sejam bem-vindas. Boa noite também a Joyce Kelly. Boa noite, Marilza Abreu. Olá, Claudio Honor e Eliane. Boa noite para vocês. Cecília, boa noite para você, para o Reinaldo, sejam bem-vindas. Olá, Dina Faria, boa noite também para você. Olá, Wagner. Wagner hoje está aí no nosso horário. Seja muito bem-vindo, Wagner, muito obrigado por assistir depois e pelos seus comentários. Olá, Vânia, boa noite também. A Leopoldina, né? Cumprimentamos. Mariângela, boa noite. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Lídia Genari, boa noite também. Obrigado, Jossanã, por sempre estar aí compartilhando também os nossos estudos, as nossas reflexões. Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês. Essa nossa turminha que adora estudar um pouquinho, né? Aprender um pouco mais. Isso é bom. E quanto mais pessoas, né, conseguirem estudar e aprender um pouco mais dessa doutrina, mais a gente se aproxima do próprio Cristo e de todos os seus ensinamentos. Boa noite, Eveline, Roberta e Gabi. Boa noite também, Mariinha. Boa noite, Valdete, boa noite também, Tuca. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês também. É um prazer imenso recebê-los aqui nesta nossa sala, compartilhando todos juntos, né? Essas informações. Olá, Célia, boa noite, seja bem-vinda. Aninha e Adriano Borges, boa noite também para vocês. Graças a Deus, Valdete, tudo sob controle, como sempre, sob controle, sob a proteção e o amparo da espiritualidade. Olá, Sr. Antônio Pazotto, espero que esteja aí curtindo bem e bastante nessas férias. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite também para vocês. José Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Olhar aqui no reloginho, está na hora de nós iniciarmos, né? As nossas reflexões. Luísa Nalim, boa noite. Como sempre também, seja muito bem-vinda. E espero, Luísa, que você consiga resolver lá aquele probleminha dos áudios do Momento Espírita. Olá, Andréia Vieira, boa noite, seja bem-vinda. Lúcia Coimbra, boa noite também, seja muito bem-vinda. Vamos então, pedimos a permissão à espiritualidade para nós iniciarmos as reflexões dessa noite, né, sobre o livro dos médiuns. Olá, Nadsan, boa noite. Mais esta importante obra com muitas informações, uma filosofia interessantíssima, né? Para que a gente tenha mais esse contato com o mundo espiritual que nos envolve, né? Ah, que bom, Sr. Antônio, que bom. Wagner, com certeza estão aqui nas nossas orações, já está aqui no nosso caderninho, que eles sejam realmente atingidos por essas bênçãos e pelas orações e vibrações de todos. Cris Queiroz, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Célio Melo, também boa noite, seja bem-vindo. Que nós possamos então agora, nesses instantes, meus queridos companheiros, deixarmos de lado por breves segundos
as preocupações que dizem respeito à matéria e à nossa vida corporal, para que nos voltemos nesses instantes, sobretudo durante as nossas preces, para alimentarmos o desejo ardente e sincero de nos instruirmos um pouco mais. Nós vamos ver e identificar, não somente nesse estudo de hoje, como estamos vendo nas nossas mais diversas reflexões, que a instrução é de extrema importância para todos nós. Não sem razão, Kardec disse: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. A instrução faz parte de todo este processo de busca pela evolução. Que nas nossas orações, sobretudo quando vamos preparar para trabalhos e reflexões desta natureza, que nós alimentemos esse desejo ardente e sincero, para que, com esta vontade, eliminemos as influências externas e contrárias a esse nosso objetivo. Aliás, que esse nosso desejo ardente e sincero consiga se espalhar e atingir a todos aqueles que pensam e querem agir de forma contrária, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que a nosso desejo e esta fé ardente de buscar o conhecimento, a evolução, nesse processo de sintonia e conexão com a espiritualidade e com Cristo, nos fortaleça, sobretudo nestes propósitos de sermos pessoas cada vez melhores, de sermos espíritos cada vez mais avançados e evoluídos, nos aproximando da perfeição, automaticamente nos aproximando de uma compreensão maior do Criador e das leis que regem o universo. Da mesma forma, desejamos que a paz esteja no coração, na mente e no lar de cada um de vocês, e que vocês, todos, sejam espelhos a refletir essa paz e a luz do Cristo, para que nós instauremos um reino mais feliz neste amado planeta em que vivemos e que tão bem nos acolheu, e que precisamos retribuir o amor de Deus, amando ao planeta e a todas as suas criaturas. Que assim seja. Muita paz, realmente, para todos nós. Boa noite, Luísa Silvia. Boa noite também, Dona Leone. Andréia Dantas. Boa noite também para Adriana Dantas, professor Edivaldo Dantas. Maria Luísa Carvalho, olá, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Elisângela, boa noite. E nós também, a gente deixa aqui o boa noite para muitos que vão assistir depois e que sempre... Nossa, Sr. Antônio Onofre, acabei de pensar e já ia citar o seu nome, que estava sentindo a falta das suas manifestações esses dias, tá? As nossas preces e orações para todos e o nosso agradecimento a todos vocês. Olá, Dileia, boa noite. Ercília Machado também, boa noite. E vamos lá, as nossas reflexões, sem perda, né, de tempo, porque nosso tempo é precioso. O tempo que nós temos aqui neste planeta, a gente sabe que ele é muito curto e nós devemos aproveitá-lo o máximo possível, sobretudo porque nós temos essa necessidade de ampliarmos e de nos aprofundarmos ainda mais em todos esses conhecimentos, como a gente vai ver nas nossas reflexões de hoje, deste capítulo 27. Olha, gente, nós já estamos entrando no capítulo 27 do Livro dos Médiuns, também se aproximando do fim, e vamos falar das contradições e das mistificações. O que seriam essas contradições, né? Boa noite, como eu disse, Dona Neuza, boa noite, Lourdinha, boa noite, Camila, Eduarda, boa noite também para Maê, Cida Costa, Edna Bueno, é um prazer sempre tê-las aqui. Olá, Marcelo, tudo bem? Então, Kardec vai começar exatamente falando sobre eventuais contradições que nós percebemos em muitas coisas.
E estou falando para todos, inclusive para aqueles que não são espíritas, mais uma vez, não se preocupem com isso. Nós estamos desenvolvendo essa filosofia, né, Sr. Luiz Alberto? Boa noite. Desenvolvendo essa filosofia, trazendo esses conceitos para ampliar, sobretudo eliminando preconceitos, ampliar a nossa capacidade de ver e de enxergar o mundo onde nós estamos vivendo e as leis que regem este planeta. Então, nós vamos e estamos identificando, sobretudo nessa doutrina, alguns pontos que de uma certa forma geram contradições. Isso não é somente agora, lá na época de Kardec, sobretudo, porque era o início de um processo, era início de um projeto, era início de algumas ideias e podemos dizer ideias revolucionárias para aquela época. Gente, elas são revolucionárias até para nós hoje, depois de 160 anos, que a gente sabe, nós estamos aprendendo, na teoria da relatividade não representam quase nada diante da imortalidade, né? Então, claro, são poucos os tempos, ou é pouco o tempo o suficiente para eliminar todas as contradições e as dificuldades. Mas Kardec vai exatamente apontar por quê? Porque na época ele tinha muitas pessoas que procuravam, através das críticas, destruir essas ideias novas. E qual que era o principal ponto que eles tocavam? Era exatamente aqueles que diziam respeito aos próprios adeptos da doutrina. A falta de unanimidade na doutrina, tanto do ponto de vista dos espíritos, quanto do ponto de vista dos encarnados. Isto para os opositores é aquilo que nós chamamos de um prato cheio. Joana Carneiro, boa noite. Um prato cheio. Você exatamente bater e rebater em pontos que estão dentro da própria doutrina. Ora, Kardec vai dizer, iniciando sobretudo este capítulo, que, boa noite Sebastião Ferreira, seja bem-vindo, que no que diz respeito aos encarnados, nós estudamos lá no início do próprio livro dos médiuns, aquela parte dos sistemas. Gisela Goulart, boa noite, seja bem-vinda. Aquela parte dos sistemas. E os sistemas, Kardec explica como que aconteciam estas diferenças entre as pessoas e as doutrinas que estavam se formando e montando. Então, ele fala que, eu não vou voltar a repetir aquilo que nós já falamos e principalmente aquilo que nós já falamos neste próprio livro, aquilo que nós falamos nesta obra, tá? Então, ótimo, não vou. Boa noite Maria Souza, boa noite também Lenice, sejam bem-vindas. Então, eu não vou. Nós vamos bater principalmente naquelas questões que envolvem os espíritos, naquelas contradições que partem dos espíritos, dos desencarnados. Vamos ver e identificar esses pontos e nós vamos fazer o seguinte, diz Kardec, eu vou perguntar para a própria espiritualidade, para que eles nos esclareçam um pouco dessas contradições que nós estamos apontando, mas a gente vai ver o que cada um deles nos dizem, sobretudo com estas respostas, tá? Então, de novo, as contradições que estão sendo desenvolvidas entre os encarnados, ele já falou lá nos sistemas. Vamos pegar, e até mesmo porque muitas delas não são nem contradições, são muito mais superficialidades ou contradições aparentes, né, Natália Silva? Aparentes, porque elas não chegam ao ponto e não chegam à própria essência. Mas de qualquer forma, já foi. Olá, Rosana Marques, seja bem-vinda. Já foram. Agora vamos ver a parte dos espíritos. Mais uma vez, não nos esqueçamos que todas essas, entre aspas, contradições são apenas e tão somente aparentes. Porque muitas das vezes se muda a forma, mas a essência permanece, né, Cris Marcos? Boa noite, seja bem-vindo. A essência permanece, muda-se as formas, muda-se a forma, o jeito de falar, de expor, de expressar, mas a essência continua.
Por quê, gente? Porque nós estamos, sobretudo, falando de verdades. E as verdades, elas não mudam. A gente já falou, desde o início dos tempos até aquilo que podemos querer chamar de final dos tempos, o que é verdade vai permanecer como verdade. É lógico que a compreensão que cada pessoa vai ter sobre essa verdade, ela vai ser diferente. Mas o fato em si, ou a verdade em si, ela sempre existirá. Como exemplo que nós a gente vem citando, né, muito ultimamente, é a questão do acidente. Se você vê identificar um acidente, você vai ver um adolescente falando daquele acidente de uma forma, você vai ver uma pessoa, um jovem, um adulto falando de outro, você vai ver um idoso falando de outra forma diferente, tá? Então, isso é normal e comum. Sônia Ferreira, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Silmara, boa noite também. Pode deixar, Luísa, está aqui nas nossas orações, com certeza. E é isso aí, Wagner, a verdade sempre prevalecerá. Então, o que Kardec está falando, e a espiritualidade, é que essas questões periféricas, de forma, não podem, de jeito algum, afetar a própria essência. Por isso que se diz que as contradições são aparentes. E uma outra coisa, fazer críticas inclusive baseadas nessas contradições, sem conhecer na profundidade, não adianta. É aquilo que Kardec traz para a gente naquele livreto, um livrinho pequenininho mesmo, o que é o Espiritismo. Tem lá, salvo engano, na segunda parte, o diálogo com o padre, onde o padre vai falar, olha, a gente até comentou isso aqui nesses dias, o padre vai falar, olha, peraí, existem alguns pontos que vocês estão falando aí, que é aquilo que a gente fala aqui também. Aí Kardec fala assim, não, o senhor tem razão. Os pontos são parecidos, são quase os mesmos. Falar de céu, falar de inferno, falar de purgatório. Só que é o seguinte, se você pegar e for ler na profundidade as informações, você vai ver que existem diferenças ou diferentes formas de encararmos o mesmo ponto. Eu posso falar de purgatório, mas como que eu vou encarar esse purgatório? Os católicos têm um lugar pré-determinado para que ocorra e aconteça este período e momento de purgação? Outros irmãos de outras crenças também vão avaliar dessa forma? Porque o purgatório, a gente viu, foi uma criação da própria igreja, não está nos ensinamentos do Cristo. Mas o Espiritismo também pode encarar o purgatório? Pode. Podemos encarar o purgatório de diversas formas, como o local onde nós estamos, o próprio planeta, onde impera provas e expiações, é uma forma de purgar, é uma forma de expiar. Ou podemos dizer em regiões inferiores, né? Ou em umbrais. Eu não gosto muito de falar no umbral, porque o umbral tem algumas questões delicadas que o envolve e a gente precisa aprofundar e explicar um pouquinho mais. Então, mas também poderia se entender o purgatório como um umbral? Exatamente, né, Sr. Antônio? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Boa noite, Maria Eleusa. Seja bem-vinda, que bom que deu tempo. Estamos aqui logo no início, fica tranquila. Então, Kardec vai exatamente expor. Faça um estudo sério e aprofundado que você vai ver que não é assim da forma como você está pensando. No livro, o que é o Espiritismo, a gente vai ver isso. Agora, nós precisamos também, e aí Kardec vem trazendo essas observações, aprender, gente, que qualquer ponto, qualquer crítica, qualquer contradição levantada, ela precisa ser muito bem analisada, muito bem avaliada, e nós precisamos de um estudo muito sério para que a gente possa entender, compreender, e não vou nem dizer responder. Por que eu não vou dizer responder? Porque tem uma das perguntas que Kardec faz para a espiritualidade, logo daqui a pouquinho eu vou trazer, que eles nos dão, posso assim dizer, uma regra de comportamento que eles adotam
e que seria interessante para nós. Porque a gente tem essa mania, né? Eu não discuto religião. Cada um tem a sua e tal, então eu não discuto. Ótimo, perfeito, né? Mônica Freitas, boa noite. Elvia, boa noite também, seja bem-vinda. Perfeito, você não discute religião. Mas por que você não discute religião? Não estou querendo dizer que você tem que brigar ou obrigar as pessoas a pensar da mesma forma que você. Mas nós não podemos desperdiçar as oportunidades de esclarecer, como sempre. Então, a gente tem que ter, podemos ali dizer, um certo jogo de cintura. Agora, Kardec vai trazer também, com base nas respostas da espiritualidade, eu não posso atribuir essas contradições a toda a espiritualidade. De novo, as pessoas que estavam combatendo a doutrina naquela oportunidade disseram, tem a parte humana, que a gente não vai discutir, agora na parte espiritual, cada espírito, ou tem espíritos que vão trazendo informações diferentes. Então se a doutrina é dos espíritos, por que essa doutrina não é unânime? Por que todos não trazem a mesma informação? Ora, eles não trazem a mesma informação porque eles não estão no mesmo nível de evolução. É aquilo que a espiritualidade fala. Nós não podemos esquecer que os espíritos também estão em graus evolutivos diferentes. E não é o simples fato de desencarnar e passar para o mundo espiritual que você já está perfeito e está igual. Todos os espíritos estão de forma idêntica no mundo espiritual, detendo os mesmos conhecimentos e a mesma evolução. Não. Cada um permanece com o grau evolutivo que conquistou, assim como acontece aqui no nosso planeta. Aqui também, gente, nós temos pessoas que pertencem às mesmas crenças, às mesmas religiões, nós temos pessoas que pertencem ao mesmo grupo profissional, não precisa nem de ir muito longe, né? Profissional, que vão trazer informações de forma diferente. Por quê? Porque estão num nível de compreensão diferente. E Kardec, a espiritualidade, vai dizer, os espíritos também. Eles estão em níveis diferentes. Mas, de novo, vocês vão, muitas das vezes, analisar a forma, que é o externo, o exterior da mensagem. Vocês vão analisar o exterior, vocês vão encontrar divergências. Por isso que ele fala, sim, é uma contradição aparente, mas se você aprofundar e for lá no âmago da questão, na essência, você vai perceber que ela é a mesma. E é isso que a gente gosta de dizer, sobretudo quando falamos de religiões. Todas as religiões não possuem exatamente esta, como é que nós podemos dizer, esta destinação, religar a criatura ao Criador. A essência é essa, só que cada uma vai fazer de um ponto diferente. Cada uma vai adotar um ritual diferente, mas a essência é a mesma. E quem pode dizer que essa ou aquela religião é a verdadeira? Ninguém. Gente, tem pessoas que, de acordo com a sua crença, elas vão, ainda que seja através de rituais, elas vão entrar num processo de conexão com o Criador tão forte, que muitos outros que detêm um conhecimento mais avançado não conseguem. Conhecimento mais avançado, não estou falando de evolução. A parte sentimental, e às vezes num simples ritual, faz com que ela se conecte ao Criador mais do que aqueles que têm uma gama enorme de informações e conhecimentos, né? A Marinha até coloca justamente nesse ponto, porque essas contradições são aquilo que formam as religiões ou as denominações religiosas. E vou dizer para vocês com muita tranquilidade, com base em muitos livros que nós já lemos,
mesmo partindo daqui para o mundo espiritual, chegando lá e identificando essa essência, nós vamos encontrar colônias espirituais que ainda vão permitir aos determinados espíritos o segmento das suas crenças, dos seus rituais. Nós vamos encontrar no mundo espiritual os padres que continuam orientando os seus católicos, pastores que continuam também orientando os seus fiéis, os seus crentes. Porque não há uma mudança, uma alteração brusca. Nós vamos continuar lá, só que lógico, com uma visão diferente. Os espíritos de lá, então, eles são idênticos aos espíritos daqui, só que com um esclarecimento, ou melhor, uma claridade maior sobre todos estes pontos. E aí, de novo, a essência se contradiz? Não, apenas a forma para chegar àquele objetivo. Então, se existe essa diferença de inteligência entre os espíritos, e vejam, o que eles estavam buscando lá naquela época com essas críticas. Eles estavam tentando denegrir e destruir a própria doutrina, ou a doutrina nova que estava surgindo. Se eu tenho de um lado os espíritos, como diz Kardec nessa diferença, você imagina associar os espíritos com os encarnados, com os intérpretes, com os médiuns. Então, eu vou unir dois seres falíveis ainda para trazer para nós essa verdade. Ou seja, vou ter dois pontos de escape da informação. É aquele famoso telefone sem fio. O telefone sem fio, quando você vai fazer a brincadeira, ela tem a mensagem que vem do outro para você, ela vem de uma forma truncada. E quando ela chega em você, você vai entender e interpretar, às vezes, de forma diferente do que ele tentou te dizer. E aí, quando você vai jogar para frente, ela vai sair de uma forma diferente. Porque uniu aquilo que ele trouxe com aquilo que você pensou, aquilo que você sabe e aquilo que você quer falar, que você quer expor. Então, isso é normal e natural acontecer. Kardec pega, bate nesse ponto, mas aí a gente vai ver, é natural acontecer? Sim. E o que nós devemos, o que nós precisamos fazer com relação a essa possibilidade? Eu não vou dizer, talvez a palavra deturpação seja muito pesada e muito forte, mas o que nós devemos fazer para evitar? Nós devemos buscar mais informações, buscar mais conhecimentos, passar tudo pelo crivo da lógica e da razão para nós tirarmos as devidas conclusões. Sim. Por isso, gosto da frase, repito inclusive várias vezes, que Emmanuel utilizou com Chico. Chico, eu sou aqui um intérprete, tá? Palavras minhas, eu estou fazendo de forma diferente. Chico, eu sou um intérprete. Eu, Emmanuel, sou um intérprete. Se em algum momento eu disser para você alguma coisa que você, Chico, viu e entendeu diferente lá com Kardec, ou entendeu diferente lá com Cristo, esqueça o que eu, intérprete, estou falando. E fique com aquilo que eles falaram. Olha para vocês verem que interessante o que Emmanuel fala. Porque Emmanuel poderia ser, não, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, eu tenho muitas encarnações, e nessas muitas encarnações eu fiz interpretação dos evangelhos, então eu sei. O que eu falar para você, Chico, é verdade. Não, Emmanuel em momento algum ele falou isso, muito pelo contrário. Chico, se eu disser alguma coisa que, porque eu sou intérprete, eu também sou falível, eu posso estar envolvido por determinadas paixões, e isto pode atrapalhar a mensagem. Então, você deixa de lado a forma que eu estou utilizando, e vá buscar lá na origem a essência dos ensinamentos. Pronto, aí não tem erro.
Então, veja o que Emmanuel falou para o Chico, serve exatamente para nós. Quando nós tivermos dúvidas, gente, até uma das coisas que eu não posso deixar de falar para vocês, e eu vou repetir mais adiante, por quê? Porque nós estamos fazendo uma introdução ao tema. Depois, Kardec vai vir com as perguntas e respostas da espiritualidade. Mas uma coisa que a gente precisa falar, e é a palavra que talvez consiga explicar melhor para nós isso que Kardec está falando das contradições. É a tal da fake news. O que é a fake news, que eu tenho certeza que quase todos vocês sabem? É aquele fato de pegarmos uma ideia e uma mensagem e a gente não lê, a gente não pesquisa e simplesmente replicamos aquela mensagem. É isso. Muitos de nós fazemos isso. Opa, ouve, vê, ó, achei legal, achei bonito e repassa. E às vezes nem leu. Às vezes nem procurou entender, compreender o sentido, o significado. E essas contradições que aqueles, vamos dizer, inimigos da doutrina estavam levantando, são esses fake news que hoje, na nossa era moderna, tecnológica, se diz muito. E veja o quanto essas fake news interferem na vida da sociedade como um todo. Então a gente tem que ter esse cuidado. O mesmo que Emmanuel falou para o Chico. Então, vamos fazer o quê? Nós vamos pesquisar. Nós vamos aprofundar. Não esqueçam disso. No próximo encontro a gente vai voltar a falar sobre isso. E nas respostas a espiritualidade falou isso para o Chico. Aprofundar no conhecimento, nas explicações. E você não precisa de ninguém, não. Você precisa de você. Claro. É lógico que isso que nós estamos fazendo aqui é importante. Por quê? Porque nós estamos buscando uma visão diferente. Claro, eu estou passando aqui para vocês. Estou fazendo uma leitura, estudo, sim. Mas como a gente não está fazendo só leitura, a gente faz uma interpretação. É o Edson que está sendo aqui um intérprete. Claro, estou sendo intérprete de Kardec, estou sendo intérprete dos espíritos, daqueles responsáveis por esse nosso grupo, por essa leitura e estudo. Então, muitas das vezes, é só eu que falo, vocês aí sempre participam com os comentários, mas eu que estou falando. Então, eu estou sendo um intérprete. E vocês devem pegar essas informações e passar todas para o crivo da razão. E ver, opa, é isso mesmo que Kardec quis dizer? É isso que o Edson está falando? É o que Kardec e que Jesus estão dizendo? Inclusive, não sendo, por favor, tá? Ô, Edson, estou mandando uma mensagem aqui, um zap, ó, você falou um negócio lá e eu acho que não é bem assim não. Eu acho que é diferente. Pode vir, conversa comigo, troca ideias. Por quê? De novo, somos seres falíveis. Cometemos erros, equívocos. Por isso a gente deve, na essência, o que é que realmente está querendo dizer? O que é que essa mensagem está trazendo para mim? É o mais importante. É o mais importante, sobretudo porque estamos, nós encarnados, envolvidos pelas nossas emoções, gente, pelas nossas paixões. Quem de nós encarnado nesse planeta vai dizer que estamos totalmente isentos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de prepotência, de preconceitos? Não, todos nós somos seres falíveis e temos ainda essas dificuldades, carregamos estas paixões. Então, como que será que Kardec buscou junto à espiritualidade informações para nos ajudar a entender essas contradições? E vejam, vou repetir, naquela época Kardec passou por isso, e eu tenho certeza que hoje também nós passamos. É o que o Sr. Antônio Onofre coloca aí. Quando a gente atingir esse nível, né, Sr. Antônio, de amor, de conhecimento, de perfeição, aí não vai ter erro. Mas isso, inclusive, Kardec traz aqui nesse ponto, e a gente vai ver depois nas perguntas e respostas também. Ele falou, se todos os espíritos fossem perfeitos, vocês não teriam nenhum tipo de divergência nas informações. Vocês vão ainda ter algumas divergências, mas por quê? Porque cada um tem a sua forma diferente de falar. Eu posso ter 10 professores de português. Eu tenho certeza que cada um vai passar diferente para vocês.
uns com uma didática mais diferente para vocês, mas a essência vai continuar sendo a mesma. Eu pego a matemática do mesmo jeito, mas fórmula é aplicar, sim, aplicar fórmula, mas como que eu vou chegar e como que eu vou buscar e encontrar essas parcelas, esses elementos para poder colocar, por exemplo, numa equação? Vai ser a forma que o professor vai utilizar, e essa forma é diferente, a essência pode ser a mesma, a conta vai ser a mesma, o resultado tem que ser o mesmo numa ciência exata, mas a forma que eles vão utilizar para atingir é diferente. Então, é exatamente isso. Se todos os espíritos fossem iguais, perfeitos, não teria essa diferença. Mas como não são, como existem ainda diferenças e divergências, sobretudo com base nas paixões que envolvem todos nós espíritos ainda em evolução, essas, entre aspas, contradições, porque entre aspas, de novo, porque são apenas e tão somente contradições aparentes, elas vão continuar existindo. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu vou aqui fazer a primeira pergunta que Kardec fez nesse ponto. A gente já está no finalzinho aqui, mas só para vocês verem como foi. Mais uma vez, a gente fica aqui exaltando Kardec, é porque realmente a capacidade dele era fora de base, fora do comum. Fora do comum, que quer dizer, fora do normal da grande maioria das pessoas, tá? Então, Kardec pergunta o seguinte, olha, se eu pegar dois centros diferentes, e o mesmo espírito, por que ele está trazendo respostas diferentes? O mesmo espírito em dois grupos diferentes, ele traz respostas diferentes. Por quê? E aí o que a espiritualidade vai responder, só para fechar, para não deixar vocês aí no vazio com essa pergunta, que as outras são tão ou mais interessantes. Eles vão falar o seguinte, espera aí, você já ouviu falar do telefone sem fio? A resposta foi mais ou menos essa. Se eu tenho dois lugares diferentes, tá? O espírito que vai transmitir a mensagem é o mesmo. Se elas chegam desfiguradas, é porque ali a assembleia possui também as suas diferenças. De novo, a essência será a mesma. A forma de responder é que vai ter as suas divergências. Pronto. É mais ou menos isso. Eu tenho dois palestrantes, todos dois abordando o mesmo assunto. Vai sair diferente. Eu, experiência própria, Edson, vou desenvolver o mesmo assunto numa casa espírita e na outra. Vocês podem ter certeza, eu nunca vou utilizar as mesmas palavras. A essência e o tema da palestra pode ser o mesmo, mas eu vou chegar lá e vou falar de forma diferente. Por quê? Porque a assembleia interfere nas comunicações. Então, só para a gente ver, essa foi uma pergunta, né? A primeira que Kardec fez. Gente, chegamos aqui, né, ao final do nosso horário, do horário programado. Agradeço a todos vocês o carinho, a participação. Agradeço por estarem aqui compartilhando conosco. Essa partilha ela é fantástica. E que nós continuemos a estudar juntos. Tenham todos um final de semana maravilhoso, de muita paz, de muita alegria, de muita harmonia. E é claro, de reflexão também, né? Principalmente diante disso que o próprio Kardec acabou de trazer para nós. Que Jesus os abençoe, abençoe a família de cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.